Gente, bora lá. Hoje, sobre infarto agudo do miocárdio, né? E as suas consequências, né? Bora lá. Deixa eu colocar aqui. Tudo foi tirado das diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, da brasileira. Eu também tirei algumas da americana, da europeia, mas acho que eu não coloquei aqui, ó, o desenho. E a gente vai conversar aqui uma coisinha que é interessante, a gente diferenciar síndrome coronariana aguda, né, do que é infarto. Vocês lembram que síndrome coronariana aguda, o que é? Um conjunto de sinais e sintomas, né? Então, me diz aí um sinal de doença, de síndrome coronariana aguda. Qual um... Deixa eu botar aqui. Qual? Dor torácica, beleza. Dor torácica é um sintoma. Então, se a gente tem um sintoma, ele ainda não completou os sinais, todos os sinais e sintomas, para ser a síndrome, né? Muita gente confunde isso, dizer que infarto é ter alteração eletrocardiográfica ou dizer que infarto é só por causa da dor. A gente tem que ter, por exemplo, uma síndrome coronariana aguda é um conjunto de sinais e sintomas. Então, a gente tem lá sinais e sintomas. Beleza. Se a gente pega uma alteração eletrocardiográfica, um eletro com supra, por exemplo, que está aqui, ó, que a gente vai dividir em sem supra e com supra. Um eletro com supra, ele é o que? Seria infarto ou não seria infarto? O que seria isso? Não, a gente seria deixa eu ajeitar aqui. Um sinal, né? É um sinal, mas não é um sintoma. Então a gente tem um sinal. Quando você tem sem supra, tu pode dividir em dois. Sem supra, a gente arredonda para falar que é quando ele realmente está infrado ou sem supra. Só que na cardiologia, a gente fala síndrome coronariana aguda com infra-ST é quando ele tem o quê? Assim, né? Por exemplo, ponto J está infrado. Mas isso não quer dizer também que não seja uma síndrome coronariana aguda sem supra. Mas a gente fala com infra para ser bem específico. Porque uma síndrome coronariana aguda sem supra pode ser ali normal. Estou tendo uma síndrome, o cara está com dor torácica e o eletro pode não estar alterado ainda, você pode estar diante de ainda sem supra. Com supra já é diferente. Síndrome coronariana aguda com supra-ST já tem que ter aquela elevação do ponto J, isso quer dizer que está com supra. Então, isso aí ele está suprado, certo? Suprou, a gente já fica bem mais suspeito, mas a gente vai conversar mais sobre isso aí na frente. Quando a gente tem aqui eu vou falar assim na frente do atendimento para vocês, vou já explicar para vocês aqui na frente. Tá. Quando a gente tem elevação de troponina, por exemplo, que é uma coisa que confunde muito, a gente tem duas coisas que no Congresso Universal de Infarto eles falaram que a gente tem que bater muito. Exemplo, quando tu tem um paciente que dá troponina positiva e o cara que não dá troponina positiva. Imagina o seguinte, tu pegou um paciente que você chegou, ele estava com um sintoma de dor torácica e aí você pediu para ele um eletro. O eletro veio normal, mas a troponina veio positiva. Isso é infarto ou não? Sim ou não? Pensa bem aí, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se consigo arrumar essa. Não sei por qual motivo a câmerazinha ficou ruim. Deixa eu ver se mudando aqui esse é um ângulo.
Outra vez eu ajeito isso melhor. E aí? Alguém responde? Não fecha. Realmente, troponina positiva, ela diz o quê? Na quarta definição de infarto, ele fala que é uma injúria, tá? Então, uma injúria, isso aqui é injúria miocárdica. Uma injúria miocárdica pode ser por N motivos, uma infecção, um trombolismo pulmonar, um cara que fez, por exemplo, tem pequenas lesões ali de artéria coronária e aí de repente pegou e fez uma isquemia de consumo, ele machucou o coração. Fez uma miocardite, por exemplo. Uma miocardite também pode causar troponinas elevadas e não é infarto, não tem nada a ver com infarto. Existem várias causas agudas de elevação de troponina, desde infartos, taquiarritmias, anemias, espasmo coronariano, embolização, uso de cocaína. Tem casos que não são trauma, choque elétrico, tá? Como a gente falou, trombolismo pulmonar, doença filtrativa, inflamações, pericardite, neoplasia, insuficiência renal, várias coisas podem subir, tá? Então, troponina isolada não é infarto. Vou falar isso aqui na frente para vocês. Deixa eu botar aqui. Tá. Troponina tem uma coisa importante. Atualmente, vocês vão ler isso aqui tudo depois, mas atualmente a gente tem duas coisas que vocês têm que saber. Aqui em Boa Vista, por exemplo, a gente usa, o pessoal ainda está usando a CKMB daqui para fazer avaliação do paciente com doutorado. Vocês já viram isso aí? CKMB. A daqui não é útil. Aqui eles usam CKMB, só que ela não é CKMB, é uma CKMB unidade que a gente chama. Ela é atividade no caso. E aí, a CKMB aqui, ela tem muita interferência. Então o que acontece? Quando você usa ela pode dar valores bem lá em cima e não ser nada do coração. Quando vai fazer a leitura no laboratório, ela pode fazer uma reação cruzada. O tamanho da CKMB, ela vai passar como se fosse outras, ele vai ler como se fosse uma CK total, por exemplo, e aí vai vir tudo confuso. Existem várias CKs. CK total são todas. CKMB é de miocárdio. CKBB, por exemplo, Brian, cérebro, e assim vai. Quando eles vão fazer a leitura, o tamanho delas, como ele passa na máquina e tudinho, sai e dá errado. Por exemplo, eu já cansei de ver CKMB dando 55 e a total 60. Cara, tem uma coisa estranha. Que você fazer a relação tá estranho. Então, hoje em dia, para dar diagnóstico de infarto, ela está fora. A gente usa a CKMB massa. CKMB massa a gente pode utilizar. Ou troponinas. Então a CKMB massa pode utilizar e a CK e a troponina também, tá? O que acontece? Tem diferenças, tá? Quando você vai pegar e usa a troponina, opa, oi, cortou? Tá saindo som? Boa interferência. Oi. Desligou? Não, mas carregou não. Ela por algum motivo achou que não era bom vocês aprenderem isso. Oi, tá. A troponina,
e a CKMB, elas têm curva. Alguém tem um papelzinho aí? A única coisa que eu não comprei tecnológica é o apagador, né? Porra. Deixa eu botar aqui, ó. A troponina e a CKMB, elas têm tempos diferentes, tá? Então vamos lá. Quando tu solicita o exame, a gente tem o seguinte. Bora pensar que aqui, assim, aqui é o tempo e aqui é a concentração. Tanto a MB massa, quando eu falar agora em MB, pensa na CKMB massa, tá? E troponina, elas vão subir